Bom dia, irmãos. Quero saudá-los em nome do Senhor Jesus, convidá-los a abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 12. Vamos ler do verso 4 até o verso 13. Hebreus 12, de 4 a 13. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e o respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Pedimos, nosso Deus, que Tua palavra fale ao nosso coração, conforme já foi solicitado, que Tu sejas glorificado, Teu povo edificado, pecadores despertados, que Tua igreja seja abençoada, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler nos diz que faz parte da paternidade de Deus corrigir, disciplinar os seus filhos, e que Ele usa o sofrimento para isso. Deus tem vários métodos de nos corrigir, de nos fazer endireitar os caminhos. Ele nos corrige pela sua palavra, Ele nos corrige pelas circunstâncias, mas um dos métodos mais frequentes que Deus emprega para corrigir os seus filhos, treinar os seus filhos, prepará-los para a glória, é o sofrimento, é a dor, a contrariedade. No caso dos leitores originais dessa carta, os hebreus, que eram judeus convertidos a Cristo, eles estavam passando por grandes perseguições movidas pelos seus próprios patrícios, pelos judeus que haviam permanecido incrédulos. No nosso caso, nós não estamos passando no momento por perseguições físicas desse tipo, mas nós sofremos doenças, temos problema com os nossos filhos, perdemos um ente querido, passamos por acidentes, tragédias, solidão, passamos por quebra financeira, assédio no trabalho. A lista é muito grande dos sofrimentos que nós enfrentamos nessa vida. No caso aqui, o texto que eu quero trazer para os irmãos não está falando daquele sofrimento causado por um pecado específico, porque com frequência ou muitas vezes nós estamos sofrendo por causa de decisões erradas que nós tomamos, por causa de pecados que nós cometemos, e o salário do pecado é a morte. Mas o texto aqui não está falando disso, está falando do sofrimento, da tragédia, da dor que nos chega, sem que tenha sido causada por alguma coisa nossa em particular. Como, por exemplo, o caso de Jó, que era um homem temente a Deus, justo, andava nos seus caminhos, mas assim mesmo, no mesmo dia, ele perdeu os filhos, os bens e a saúde. Eu me refiro a esse tipo de sofrimento, esse tipo de tragédia, de dor que vem sobre nós. E eu quero dizer que Deus usa estas coisas, Ele permite que nós passemos por estas coisas, porque Ele tem um propósito em nossa vida. Hoje pela manhã eu queria mostrar 6 coisas que nós devemos lembrar quando estamos debaixo do sofrimento e que Deus nos revela aqui na sua palavra.
A primeira delas é que quando nós entramos numa crise, quando nós entramos em sofrimento, em dor, por todas estas situações que eu mencionei, se inicia uma luta contra o pecado, como ele diz aí no verso 4. Ora, na vossa luta contra o pecado. O pecado é um adversário contra o qual nós temos que lutar, e ele cresce quando o sofrimento bate à nossa porta. Quando tudo está bem, parece que o pecado está quieto. Mas quando o sofrimento chega, ele se levanta. E o pecado que nós temos que enfrentar e contra o qual nós temos que lutar é o desânimo, a irritação, ficar revoltado, o ressentimento, culpar os outros, culpar a Deus, endurecer o coração. Essa é a tentação que todo crente tem quando as coisas começam a dar errado. De ficar magoado com os outros, colocar a culpa nos outros, ficar ressentido, desanimar, colocar a culpa em Deus, se achar injustiçado, desanimar do serviço de Deus e das coisas de Deus. Então, o sofrimento, ele levanta uma luta no nosso coração para nós continuarmos crentes, fiéis a Deus, amando em paz, mesmo quando tudo está errado ao nosso redor. Então, como ele diz aí no verso 4, é uma luta contra o pecado. O sofrimento desperta essa luta, provoca essa luta. Segunda coisa que você tem que lembrar quando o sofrimento bater à sua porta é que essa luta sempre poderia ser pior. Veja o que ele diz ainda no verso 4. Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Ele está se referindo ao capítulo anterior, capítulo 11, em que ele menciona os famosos heróis da fé. Por exemplo, a partir do verso 35, ele diz que as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns desses heróis da fé foram torturados. Verso 36, outros passaram pela prova de escárnios e açoites, algemas e prisões. Veja o verso 37, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Ou seja, irmão, pode ser pior. A nossa tendência, quando nós estamos sofrendo, é pensar que nós somos os mais coitadinhos sofredores do mundo, e que nós somos injustiçados, e que está doendo muito. Mas, queridos, na luta contra o pecado, vocês não resistiram até o sangue. Vocês não foram apedrejados, cerrados no meio, vocês não foram presos, não foram torturados e nem foram açoitados como os heróis da fé. Então, às vezes, essa lamentação, o mimimi, não é, dos crentes, quando as coisas começam a dar errado, eu creio que entristece profundamente a Deus. Porque nós estamos acostumados a uma sociedade onde sofrer é uma coisa que tem que ser evitada. Está com uma dorzinha de cabeça, está com isso, com aquilo, vai no médico, toma remédio. Não podemos sofrer, não podemos sentir dor. O que se projeta no mundo lá fora hoje é que todos nós temos o direito a sempre ser saudáveis, felizes e viver sem problema. Essa não é uma visão correta de mundo. A Bíblia nos diz que o mundo está no pecado, está no maligno. A dor e o sofrimento fazem parte da nossa realidade. Nós não somos budistas que negam o mal e a dor. Os cristãos sabem que o pecado entrou no mundo e com ele a morte, a dor e o sofrimento. Então, meu irmão, não é tão ruim como você está pensando. Podia ser pior, você não teve que resistir até o sangue ainda na luta contra o pecado. Lembre disso. Terceira coisa que ele nos ensina, que é perfeitamente natural que Deus corrija seus filhos. Versos 5 e 6. Estais esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho que recebe. Na verdade, o nosso autor aqui está dizendo que a dor e o sofrimento corretivos usados por Deus, longe de ser uma prova de que Deus não nos ama, é uma evidência do seu amor, porque Deus corrige a quem ama e açoita todo filho que recebe. Aqui ele está citando Provérbios capítulo 3, de 11 a 12, que aqueles leitores naturalmente conheciam, porque eram judeus. Lá no livro de Provérbios está dizendo isso.
Não desmaie, não desanime quando Deus lhe corrigir através do sofrimento, porque Ele faz isso com todo filho, Ele faz isso com todo mundo a quem Ele ama. Faz parte do amor de Deus e da estratégia de Deus nos corrigir através do sofrimento. E Ele diz aqui que nós temos que lembrar, nós temos que ter 3 atitudes, lembrando que é natural que Deus nos corrija pelo sofrimento. Primeiro, não esqueça disso. Verso 5: estáis esquecidos. Não esqueça disso, não esqueça disso, que é assim que Deus nos trata. Segundo, não menospreze a correção de Deus. A nossa tendência, quando a dor bate a porta, quando a crise se instala, quando o problema chega até nós, é nós endurecermos o coração, menosprezarmos aquilo e não prestarmos atenção naquilo que Deus está querendo ensinar. Se a dor bateu à sua porta, se a crise chegou, se o sofrimento veio, é porque Deus permitiu, e se Ele permitiu, Ele tem algum propósito. E o propósito geral dele é corrigir você, disciplinar você, fazer você crescer, como nós vamos ver mais adiante. Então não menospreze, não endureça seu coração. Não fique ressentido ou magoado, mas procure entender o que Deus está fazendo. Mas tem um outro lado também. Se por uma parte Ele diz não menospreze, por outra Ele diz também não desmaie, não é? Quando Deus está lhe corrigindo, porque essa é a tendência que a gente tem. Ou de um lado a gente endurecer o coração e começar uma briga pessoal com Deus e com os outros, ou por outro a gente desabar, desmaiar debaixo da dor e do sofrimento, desistir e não entender o que é que Deus quer conosco. Na verdade, o que Ele quer é que nós aprendamos, que nós cresçamos. Quarta coisa que nós temos que nos lembrar aqui no texto, quanto ao sofrimento, é que o sofrimento corretivo, na verdade, é uma prova de que nós somos filhos de Deus. Veja que passagem bonita no verso 7 e 8. É para disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Naquela época, os filhos corrigiam os pais. Por isso que ele diz aqui, qual é o filho que o pai não corrige? Hoje em dia, infelizmente, não é assim, não é? Tem muitos pais que não corrigem seus filhos, e essa é uma palavra boa para o Dia dos Pais hoje. Normalmente, pelo menos naquela época, no mundo antigo, era natural que o pai corrigisse o filho. Hoje o que nós encontramos é pais que já abriram mão do seu privilégio e da sua responsabilidade de corrigir os seus filhos, orientar os seus filhos nos caminhos de Deus. Mas vamos imaginar que nós estamos naquela época. O argumento aqui que ele está usando é que normalmente um pai corrige o seu filho, e que a prova de que nós somos filhos de Deus é que Ele nos corrige. Eu não vou corrigir o seu filho, não vou pegar a cinta e dar sublinhar alguma coisa que eu estou ensinando ao seu filho. Eu faria isso com o meu, mas não com o seu. Nós corrigimos os nossos filhos. Portanto, a correção de Deus, quando Deus sublinha aquilo que você ouviu no sermão e que você não quis fazer, e Deus durante a semana sublinha através da dor e do sofrimento, é porque Ele ama você, é porque você é filho dEle. Deus não vai fazer isso com quem não é filho dEle. É um grande privilégio dos filhos de Deus serem corrigidos por Deus. O sofrimento, a correção e a disciplina que vem de Deus não são prova de que Ele nos rejeita, ao contrário, é uma prova de que Ele nos acolhe. Qual é o pai que não corrige os seus filhos? Se nós, humanamente falando, fazemos isso, por que não então pensar que Deus de fato faz isso? Como ele diz aqui no verso 8, se vocês estão sem correção, se você passa a vida cristã e não percebe a mão de Deus lhe corrigindo, a cinta de Deus punindo você pelos seus erros e pecados, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Porque a prova de que você é filho de Deus é que Ele manda o cipó para lhe corrigir, para lhe abençoar, para fazer você andar nos seus caminhos. Se você consegue viver no pecado, fazer as coisas erradas e nada acontece, é sinal de que você não é filho de Deus. Porque se você fosse filho dele, ele vinha puxar sua orelha. Mas como ele não está puxando sua orelha, talvez você deva perguntar se você de fato é filho dele. Porque é um dos sinais de que nós somos filhos de Deus, é a correção paterna, como está aí versos 7 e 8. Quinta lição que nós temos que aprender no meio do sofrimento.
O alvo de Deus em nos corrigir pela dor é nos tornar participantes de sua santidade. 9 a 10. Tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes na sua santidade. Aqui, o nosso autor, mais uma vez, faz uma comparação e um contraste entre a maneira como os pais humanos corrigem seus filhos e a maneira como o nosso Pai espiritual nos corrige. Nesses dois versículos, ele diz que os pais humanos nos corrigem segundo a carne, ou seja, uma visão limitada, segundo bem lhes parece. Pais humanos são falíveis e eles estabelecem ideais para os seus filhos, corrigem seus filhos e educam seus filhos como melhor parece para eles. E diz que portanto, esse alvo, ele é muito voltado para esse mundo. A maioria dos pais tem como plano para os seus filhos apenas educá-los para eles vencerem na vida, para eles terem um bom emprego, ser bem-sucedidos, ter um bom casamento, se aposentar em boas condições, experimentar as coisas boas da vida, não fazer o mal a ninguém. É uma visão muito limitada que pais humanos têm para os seus filhos, porque eles são humanos e são falíveis. Em contraste, ele nos diz aqui, Deus é nosso Pai espiritual e a visão de Deus é muito mais ampla. Ele nos educa, Ele nos corrige e disciplina, como diz aqui no verso 10, para aproveitamento. O aproveitamento aqui é mais do que simplesmente ser um bom cidadão, ter um bom salário, um bom emprego, uma casa e se aposentar feliz. O aproveitamento aqui, ele explica na frase seguinte, é sermos participantes da sua santidade. Esse é o alvo de Deus para conosco aqui nesse mundo, nos preparar para o mundo vindouro, na vida eterna, em que nós estaremos para sempre com Deus e com os nossos irmãos. A santidade será perfeita. Só que Deus nos prepara para essa santidade aqui. Ele começa a preparação agora, nos ensinando a odiar o mal, nos ensinando a nos arrepender dos nossos pecados, nos ensinando a sua vontade, nos ensinando a fazer o que é reto, nos ensinando a amar as outras pessoas, a nos dar por elas. Esse é o alvo de Deus aqui para a sua vida, para aproveitamento, para sermos participantes da sua santidade. Se você me perguntar, pastor, o que é que Deus quer para mim? Será que Ele quer que eu case ou fique solteira? Eu não sei qual é o plano de Deus para a sua vida. Espero que seja que você case. Mas qualquer que seja a situação que Deus tem para você, o alvo geral dele para você é tornar você participante da santidade dele. E ele vai fazer isso de um modo ou de outro. Se você me perguntar, pastor, qual é a profissão, qual é a carreira que Deus tem para mim e que eu devo seguir? Eu não sei essa resposta. Mas uma coisa eu sei, que o alvo geral dele para a sua vida é tornar você santo, porque santidade é o estilo de vida que caracteriza o novo céu e a nova terra que Deus está preparando. Se você não ama a santidade aqui, viver perto de Deus, fazer o que é certo, odiar o mal, o céu vai ser um lugar muito chato para você. Vai ser um lugar muito chato para você. É por isso que os ímpios, o mundo, quando eles retratam o inferno, retratam geralmente como se fosse uma grande balada, onde todo mundo está feliz, bebendo, se embriagando, tendo sexo e tudo isso. Eles imaginam que o inferno é isso, enquanto que lá no céu está todo mundo sentado nas nuvens, tocando harpa, com um halo dourado em cima da cabeça, né? E Deus é um grande velhote de barba branca, dizendo sim meus filhos. Esta é a visão que o mundo passa, que naturalmente é uma visão completamente distorcida da realidade. Inferno é lugar de sofrimento sem fim. As pessoas que não amam a santidade aqui, elas já começam a experimentar um pouco da realidade do inferno. Meu irmão, minha irmã, quando a crise bate na sua porta, quando você se vê no meio de uma tragédia, quando a dor chega ao seu coração, ao seu corpo através de uma doença, é Deus preparando você para a eternidade. Ele está ensinando você a se desapegar desse mundo, está ensinando você a desistir de você mesmo e confiar nele,
está ensinando você a apreciar as coisas espirituais. Ele está lembrando a você que essa vida é passageira. Ele está lembrando a você que nossa vida aqui é efêmera, é temporal. Ele está despertando em você o gosto pelo infinito, pela eternidade, pela comunhão com Ele. Quando Deus nos coloca numa cama, quando Ele nos coloca numa posição de desespero, com isso Ele está dizendo: isso aqui é só uma passagem. Esse mundo não é o seu lugar, nós somos peregrinos aqui nesse mundo, nós somos andarilhos aqui, o nosso destino é outro, o nosso futuro é outro. E com frequência Deus tem que fazer isso, porque boa parte da nossa vida nós ficamos planejando como se fôssemos viver aqui eternamente. Construímos casas, estabelecemos carreiras, fazemos planos, e em nenhum momento nós lembramos que tudo isso pode ser interrompido pela tragédia e pela dor, e você de repente está face a face com a eternidade para a qual você nunca se preparou. Por isso, quando a dor vier, a crise vier, a tempestade chegar, você tem que lembrar disso, que Deus usa isso para nos preparar, para sermos participantes da eternidade. Por isso, agora, sexta e última lembrança: esse sofrimento corretivo é como fazer exercício ou fisioterapia. Verso 11: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria. Não parece mesmo não é? Toda disciplina no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, dói. A gente sente dor. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Note essa palavra aí, exercitados, fruto de justiça. Aqui o nosso autor está usando a figura do exercício físico, ou vou pegar um exemplo talvez mais próximo disso, uma fisioterapia. Eu sei porque eu venho fazendo fisioterapia desde que eu quebrei meu pulso, né, com a queda da moto. E eu acho que a minha fisioterapeuta lá em São Paulo era surda, porque eu começava a gritar e não fazia a menor diferença quando ela torcia a minha mão de tudo que é lado, né? Eu gritando e ela apertando mesmo. Tenho para mim que eles escolhem surdinhos para ser fisioterapeuta. Se tem algum aqui, me perdoe. Mas depois, quando eu ia para casa, eu sentia que o movimento da mão estava melhor, tinha mais força agora, eu podia movimentar a mão. À medida que ela amassava, torcia, dobrava a minha mão a ponto de gritar de dor, mas depois eu via que funcionava. Por que você acha que é diferente na vida espiritual? A palavra que ele está usando aqui, nós somos exercitados, Deus nos exercita. Quem vai correr tem que fazer alongamento. E se você, como eu, está meio fora de forma, na hora que você faz aquele alongamento, né, para esticar a panturrilha, dói, não é? Na hora que você começa a alongar os músculos, eles começam a doer porque não estão sendo exercitados. E aí depois esquenta e você vai e você percebe como é gostoso o exercício físico. Chega em casa suado, cansado, que sensação de bem-estar. É isso que o nosso autor está dizendo aqui, que no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, de dor, de concentração, de foco, de angústia, mas depois vai produzir paz e justiça. Deus às vezes nos faz passar por esses períodos. Ele termina aqui com duas orientações. O que fazer então? Verso 12, ele diz: portanto, por isso, o por isso aí introduz a conclusão, né? À luz de tudo isso que ele falou, primeiro, restabeleçam as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Ele está fazendo a citação de Isaías 35. Restabeleça as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Nessa caminhada, nesse exercício, nesse treinamento que Deus nos submete, a gente pode cair, a gente pode desanimar, mas agora um ao outro. A figura aqui é de um grupo, uma maratona, a gente correndo e alguém caiu, alguém desfaleceu e um vem e ajuda o seu colega desfalecido a se levantar e continuar. A igreja é uma comunidade onde nós nos ajudamos, onde nós vemos quem está sendo exercitado por Deus, quem está sofrendo, e nós ajudamos aquela pessoa a caminhar, em vez de acrescentar dor e sofrimento a ela. Segunda recomendação, verso 13: façam caminhos retos para os seus pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Alguns correm mais do que os outros, outros são mancos,
Por isso nós precisamos fazer caminhos retos na igreja. Precisamos deixar o caminho claro, para que não somente aqueles que estão aptos, mas também os mancos, eles possam correr, eles possam seguir o caminho que Deus preparou, para que não se extravie, mas pelo contrário, seja curado. Eu quero terminar com algumas aplicações para nós aqui, 4 aplicações rápidas. O que é que esse texto tem para nós? Como nós podemos aplicar isso para nós? Primeiro, eu quero falar a você que conhece alguém que está passando por um momento difícil de crise, dor, sofrimento em sua vida, e você quer ajudar aquela pessoa. Eu tenho certeza que você conhece alguém que está passando por um momento difícil, está passando por uma crise, uma angústia, um sofrimento. Como ajudar essa pessoa à luz do que nós vimos aqui? Primeiro, lembre a ela destas coisas. Lembre a ela do amor de Deus. Lembre a ela que Deus usa aquele sofrimento para nos fazer crescer, para nos amadurecer e criar caráter cristão em nós. Segunda coisa, não condene a pessoa, porque você não sabe se aquele sofrimento é causa de algum pecado. Às vezes Deus nos corrige quando nós pecamos, e Deus nos corrige fisicamente. Às vezes a dor, o sofrimento e a doença pode ser resultado de alguma, que nós ofendemos a Deus em alguma coisa, e Deus usa estas coisas para nos corrigir, mas nem sempre é assim. Os amigos de Jó que foram consolar Jó, foram lá partindo do pressuposto que Jó tinha pecado contra Deus, e Jó não tinha pecado contra Deus. Por isso vem aquela expressão, amigos de Jó, que é aquele consolador que chega para quem está em sofrimento e faz com que a pessoa sofra mais ainda. São os amigos de Jó, que não sabem consolar, na verdade agravam o sofrimento da pessoa. Você tem que saber que nem todo mundo que está sofrendo é porque ela é responsável por aquele sofrimento. Mas por outro lado, não facilite as coisas demais. Nesse ponto eu e a minha esposa divergimos muitas vezes na criação dos nossos filhos. Eu sou mais um paizão, eu não gostava de ver meus filhos sofrendo para poder aprender alguma coisa. Mas a Minca não, dizia, Augusto, você tem que deixar ele aprender, não tira a mão tão cedo, porque se você aliviar a dor dele cedo demais, ele não vai aprender a lição, deixa ele sofrer mais um pouquinho, que ele aprende. Se você vai consolar alguém, tenha cuidado para você não desfazer a obra do Espírito Santo, porque às vezes o Espírito Santo, no meio da dor e do sofrimento, está levando aquela pessoa, está quebrando aquela pessoa, levando ao pó e à cinza, e de repente você vem e você alivia a consciência dela, cedo demais, e a obra não termina e ele não aprende. Então pode deixar sofrer um pouquinho, não faz mal, pode deixar sentir a dor um pouquinho, não vai fazer mal. Então cuidado quando você vai consolar, lembra que Deus está usando isso para o bem da pessoa, não tire a mão de Deus de cima da pessoa cedo demais. Agora uma palavra para você que está passando por uma crise, um momento difícil. Lembre dessa passagem, lembre que é uma luta contra o pecado, e o que Deus deseja é que você vença essa luta. Deus pode estar querendo usar pessoas para lhe corrigir, essa é a pior parte, não é? Quando Deus vai usar exatamente quem a gente não gosta para corrigir a gente. Essa é a pior parte. Porque se Deus usasse pessoas que gostam da gente para nos corrigir, isso seria maravilhoso. Mas quando Ele usa exatamente aquele chato, aquele crítico, aquela pessoa que eu não me afino muito, e a ironia é que Deus usa muito mais estas pessoas do que os que estão próximos de nós. A crítica, quando ela vem, quando alguém nos critica, quando alguém nos condena, quando alguém fala mal de nós, em vez de você se voltar contra aquela pessoa, pense quem está por detrás dela, porque às vezes a crítica tem um fundo de verdade. Às vezes a crítica tem um fundo de verdade, e Deus está usando isso para apontar alguma coisa em você. Talvez os seus amigos mais próximos não tenham coragem de dizer, você é um chato. E Deus usa então aquela outra pessoa que não tem a menor hesitação de dizer, você é um chato mesmo. Então, se a aprovação está vindo através da crítica, pense que não no crítico, ele é só um instrumento. Nós, irmãos em Cristo, ou colegas e amigos, somos apenas instrumentos. Pense em quem está por detrás. Deus querendo falar a você. E o que é que Ele está querendo dizer? Por último,
Se você não lembra a última vez que Deus usou as circunstâncias ou pessoas para lhe corrigir, faça a pergunta se você realmente é dele, porque uma das provas da nossa filiação é que Deus nos corrige. Deus usa o sofrimento, as circunstâncias, as pessoas para nos conduzir no caminho correto. Será que você realmente é dele? Nós às vezes crescemos na igreja debaixo da proteção dos nossos pais, da proteção da comunidade, nos cercamos de recursos para vivermos bem, tranquilos e sem dor. Deus fura esse bloqueio e ele vai atrás do filho dele para torcer a orelha, para corrigir. Mas se isso não está acontecendo na sua vida, faça a pergunta se você realmente é filho de Deus. Meus irmãos, Deus permite tempos críticos e difíceis sobre igrejas, mas o alvo dele é sempre o mesmo: corrigir, produzir paz, santidade e que nós aprendamos a nos amar e ajudar uns aos outros. Amém. Senhor nosso Deus, nós bendizemos o teu nome. Nós agradecemos a correção paterna quando falho. Nós agradecemos que o Senhor nos ama a ponto de nos dizer a verdade através de pessoas que nós não gostamos, através de pessoas que gostamos. Te agradecemos porque o Senhor não nos deixa no erro, mas o Senhor vem como um Pai bondoso nos corrigir, ainda que por meio da dor e do sofrimento. Eu quero orar, Senhor, pelos que estão em crise nesta manhã, passando por um momento difícil, quer seja pela doença, relacionamentos pessoais, problemas financeiros, problema com os filhos, problema na empresa, no trabalho, um patrão que assedia. Ó Deus, eu quero pedir que esta palavra seja usada por Ti para fortalecê-los na luta contra o pecado. Nos ajuda, Senhor, a viver nesse mundo de maneira que glorifica o Teu nome e perdoa-nos quando nós temos falhado. Em nome de Jesus. Amém.